Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma monitoria de direito do trabalho. Nessa a gente vai trabalhar, vamos começar a trabalhar verbas trabalhistas, mas para isso, primeiro a gente tem que ver a jornada de trabalho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide e começar a aula. Vamos lá, hoje a gente vai trabalhar a jornada de trabalho mais férias. Os tópicos que a gente vai: jornada de trabalho, intervalos para descanso, descanso semanal remunerado e férias. Então vamos lá, jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? É aquele tempo que o empregado fica à disposição do empregador mesmo sem trabalhar. Então, por exemplo, o meu horário de trabalho é das 9 até as 5 da tarde. E eu trabalho no cartório de protestos. E nem sempre eu estou de fato trabalhando, porque é um cartório muito tranquilo. Então, tem movimento na parte da manhã e geralmente à tarde não tem tanto. Mas eu estou lá cumprindo, né? Eu estou à disposição do meu empregador. Então, o conceito está ali a minha jornada de trabalho. Mesmo que eu não esteja efetivamente trabalhando, eu estou à disposição do meu empregador. Né? Geralmente, ela dura 8 horas diárias e 44 semanais. Então, geralmente, o que os empregados fazem? Eles trabalham 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Então, atenção, né? Mesmo que a gente trabalhe 8 horas diárias, mas passe 44 semanais, tem que pagar hora extra. Então, eu trabalhei 8 horas de segunda a sexta, e aí no sábado eu trabalhei 6 horas. Passou 2 das 44. Então, o empregador tem que me pagar essas horas extras, certo? A jornada por tempo parcial. Com a reforma trabalhista, a gente tem duas modalidades de jornada de trabalho parcial. E qual que é a diferença entre elas? A quantidade de horas extras que eu posso realizar. A gente tem a jornada de até 26 horas semanais, e aí eu posso fazer 30 horas extras, ou a jornada de 30 horas semanais, 100 horas extras, certo? Antes da reforma, a jornada de trabalho por tempo parcial era de 25 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. E qual que é a diferença, né, dos trabalhadores que trabalham na jornada de trabalho normal e para os trabalhadores que trabalham na jornada por tempo parcial? Nenhuma, né? Eles também têm todos os direitos trabalhistas, né, como aviso prévio, descanso semanal remunerado, os adicionais. Então, tem todos os benefícios, né, de um trabalhador com a jornada de trabalho normal. Só que nem todas as pessoas seguem essa linha de raciocínio, né, da jornada de trabalho. Por quê? Porque são cargos um pouco diferentes. Por exemplo, o gerente, a gente já até comentou sobre o gerente. Por que não tem como o gerente ter hora extra? Gente, geralmente o gerente ele tem que entrar antes e sair depois do horário. Isso já está previsto, né, no contrato, porque ele é um cargo de confiança. E ele já ganha, né, o salário dele já é a mais, justamente pensando nessa hipótese. Então, ele não entra na jornada de trabalho. Também aqueles que têm atividades externas, como os vendedores.
Também não tem como... só um minutinho, vou beber uma água. Também não tem como deduzir um horário de trabalho de um vendedor, porque ele nem na empresa fica. Então, como que ele vai... nem que não seja bater ponto, né? Mas como que vai se comprovar a jornada de trabalho dele? Não tem como. Ele está numa atividade externa. Então, também são excluídos da jornada de trabalho. E os empregados em regime de teletrabalho? Também não tem como a gente definir, né, a jornada de trabalho dele. Porque mesmo que eu esteja, por exemplo, eu trabalho home office, eu estou aqui com o computador ligado, tá? Vamos supor que tenha uma maneira de fiscalizar isso. Só que às vezes eu posso estar com o computador ligado e fazendo outras coisas, e arrumando minha casa, e estudando, e lendo. Então, não tem como a gente definir a jornada de trabalho dessas pessoas. Por isso que eles são excluídos. Não tem como você pagar hora extra para essas pessoas. Os intervalos para descanso. Existem 2 tipos de intervalos para descanso. O intervalo intra-jornada, intra, né? Vem de dentro, são intervalos dentro da jornada. E o interjornada, que é entre as jornadas de trabalho. O intra, a gente tem com a jornada de 4 horas ou menos, nós não temos intervalo. Se eu tenho uma jornada de menos de 6 horas a mais de 4, eu tenho 15 minutos. E se eu tenho uma jornada de mais de 6 horas, eu tenho no mínimo de 1 hora e no máximo de 2. Então, aqui geralmente é o horário de almoço, né? Ou para quem faz às 6 horas, seria um café, né? Então, são esses os intervalos que a gente tem para descanso. Depois, isso tudo é previsto na CLT, certo? Depois, a gente tem um intervalo interjornada. O que é isso? É o tempo mínimo entre as jornadas de trabalho. Por exemplo, eu não posso terminar minha jornada de trabalho 2 horas da tarde e voltar às 5 horas. Por quê? Porque tem que ter um intervalo entre elas para descanso mesmo. Então, o intervalo entre duas jornadas de trabalho é o prazo de 11 horas. Por isso, por exemplo, que a gente vê os nossos professores, né? Às vezes, um professor que dá aula de noite, ele não consegue dar aula de manhã, por conta desse intervalo de 11 horas no mínimo, né? Na verdade, se ele dá aula de manhã, depois eu acredito que ele não consegue dar aula de noite. É isso mesmo, porque não supera as 11 horas mínimas entre as duas. E a não concessão desse intervalo gera horas extras para o empregado. Acho que eu não coloquei. Não coloquei. Aqui, o descanso semanal remunerado. Mas o descanso semanal remunerado é um período de 24 horas de descanso dado ao empregado, né? Geralmente, ele é dado aos domingos. Só que tem até o caso, né, de religiões que as pessoas não podem fazer as coisas aos sábados. Então, troca-se, mas preferencialmente é aos domingos. As férias. Qual que é o conceito de férias, né? É um período de descanso remunerado concedido a um funcionário após exercício de atividades por 1 ano. Então, a cada 12 meses trabalhados, né, a gente tem direito a 1 mês de férias, né? Isso a gente chama de período aquisitivo. Então, vamos lá. O que é o período aquisitivo? Né? São esses 12 meses para eu adquirir férias. Por exemplo, eu entrei no meu serviço em março. Então, só em março do ano que vem, eu vou ter completado esse período aquisitivo. Né? No caso, só em fevereiro. Então,
eu tenho 1 ano. Só que a gente tem uma diferença. Eu posso ter perda nesse período aquisitivo. Por exemplo, se eu faltar mais de 32 dias injustificados, eu perco esse período aquisitivo, porque subentende que eu já, entre aspas, tirei umas férias, né? Porque eu já faltei mais de 1 mês injustificadamente. Tem um caso também que, por exemplo, opa, a bateria está acabando, só um minuto. Pronto. Vamos supor que por algum motivo eu deixe de trabalhar, né? O meu contrato foi extinto. Só que aí, antes de 60 dias, meu chefe fala assim: ah, não, volta, vamos continuar aqui. Então, eu pego e todo o período que eu já tinha trabalhado conta no meu período aquisitivo. Então, se eu deixo o emprego e eu passo mais de 60 dias sem ser readmitida, eu também perco o meu período aquisitivo. E também em caso de licença, quando eu recebo, né, o salário por mais de 30 dias. Então, é uma licença remunerada. Se essa licença remunerada for por menos de 30 dias, eu recebo férias normalmente. Se tiver mais de 30 dias, considero que eu já tive minhas férias. E aí, se eu já tive mais de 30 dias, né, o empregador tem que me pagar 1/3, que seria 1/3 de férias, né? E também o caso de deixar de trabalhar, também recebendo por mais de 30 dias, sendo que teve uma paralisação nos serviços da empresa. Então, se a empresa, por algum motivo, teve que parar, vamos supor, por uma catástrofe natural, e aí o empregado ele continua recebendo, e seja por mais de 30 dias, subentende que ele já tirou férias também. Então, também tem que pagar 1/3 de férias. E o último caso, né? Se tiver percebido da Previdência, né? Acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora, mesmo que seja distinto. Então, se eu peguei 15 dias em um mês, 15 dias no outro, 15 dias. Então, se foi por mais de 6 meses, mesmo que seja de 15 em 15 dias, eu também subentendo que eu já recebi as minhas férias. A duração das férias. A duração, eu até depois vou passar uma questão para vocês, que inclusive caiu no exame da OAB que eu fiz, né? Que foi o exame 40, caiu na segunda fase, que é bem interessante a duração das férias. A gente tem que lembrar dos artigos 131 e 132 da CLT. Então, a gente tem que ver as faltas, né? Se eu tenho até 5 faltas, a duração das minhas férias são 30 dias. Se eu tenho de 6 a 14 faltas, a duração das minhas férias é de 24 dias. Se eu tenho de 15 a 23 faltas, a duração das minhas férias é 18 dias. De 24 a 32 são 12 e 33 ou mais, né? Eu tenho a perda, que a gente viu aqui na perda do período aquisitivo. Então, qual que era o intuito da questão da OAB? A gente analisar se a pessoa teve falta ou não. Então, a gente olhava no artigo e via quais casos, né, a pessoa poderia faltar. Então, no caso de morte, de ascendente, descendente, se eu não me engano, a pessoa prestou concurso público. Não lembro quais as outras hipóteses, mas eu vou trazer a questão para vocês. Então, tinha que analisar isso. Né? Se a pessoa teve
a quantidade de faltas, e aí se ela atingiu esses números, né? E aí, na questão, ela não tinha atingido os 5 dias de faltas, e por isso ela teve os 30 dias, certo? Essa duração, né, da série está no artigo 130 da CLT. Então, depois é bom dar uma olhadinha. O período concessivo. Então, a gente teve o período aquisitivo, eu trabalhei 12 meses para conseguir as férias, né? E aí, eu tenho 12 meses para usufruir dessas férias. Então, se o empregador ele não me conceder esses 12 meses, ele tem que pagar. Então, não tem essa de acumular férias. Ah, eu vou trabalhar por 12 anos, depois eu fico com um ano afastado. Não. Se passou esse período concessivo de um ano, o empregador tem que pagar essas férias. As férias, elas também podem ser fracionadas, né? A regra é que seja tudo de uma vez, né? Mas a gente tem aquelas pessoas que tiram de 15 em 15 dias, que tiram uma semana por mês, né? Pode ser fracionado, não tem problema nenhum. E também a gente tem aquela questão que as séries, o empregado ele vende as séries, né? Como que isso acontece? Ele pode vender 1/3 das férias. Só que ele tem que requerer 15 dias antes do período aquisitivo. Gente, isso daqui é muito importante. Isso daqui também caiu no meu exame. Então, eu posso vender? Posso, só que eu posso vender 1/3 e 15 dias antes do término do período aquisitivo. Certo? E como que acontece o pagamento das férias, né? Então, tem um adiantamento do salário, né? Por isso que depois, no outro mês, a gente não recebe, porque o nosso salário ele é adiantado. E também 1/3 de acordo com a CLT. Então, como que calcula o terço de férias? É dividir o salário por 3, certo? E quando que deve ser o pagamento? Até 2 dias antes do início das férias, certo? Então, esse daqui é o tópico sobre férias, né? A gente viu hoje férias e jornada de trabalho. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Só lembrando que logo, né, tem a avaliação integrada. Para fazer a avaliação integrada, eu sugiro que vocês deem uma olhada nos vídeos antigos. No último não, mas nos primeiros eles vão ajudar muito vocês, muito mesmo. Então, deem uma olhadinha nos vídeos antigos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem me chamar, tá bom? Muito obrigada, até semana que vem.